Em um vídeo meu que tá na playlist de Lucas Maxim do canal, eu falei sobre a anatomia e da importância da área dos olhos nos homens. Mas nesse vídeo, eu vou falar dos tipos de olhares. O que você emite quando uma mulher te olha? O que o cérebro dela entende a ter contato visual com você? Na minha opinião, a área dos olhos é sem dúvida a parte mais importante da atratividade facial de um homem, assim como o maxilar, mas acredito que o olhar ainda está um pouco acima do maxilar. Os olhos são a primeira coisa que as pessoas notam quando te veem pela primeira vez. Então é muito importante ter olhos atraentes. A forma dos olhos nos homens pode variar muito e determinar se o rosto como um todo é harmonioso ou não. Para os homens, existem 4 formas principais de olhos, cada um com diferentes níveis de atratividade. E a gente vai analisar por que esses tipos de olhares têm diferentes formas de expressão. Bem-vindos de volta, meu nome é Ian. Meu canal fala sobre as mudanças na dinâmica intersexuais e como a aparência vem tomando cada vez mais espaço nessa dinâmica. Em primeiro temos os olhos de presa. Esses olhos podem variar de extremamente pouco atraente até atraente, dependendo da harmonia facial da pessoa. Os olhos de presa tendem a fazer as pessoas parecerem vulneráveis e pouco masculinas, o que não é atraente para as mulheres. Geralmente os olhos de presa apresentam algumas das seguintes características: formas arredondadas ou grandes, olhos salientes, pálpebras superiores caídas, excesso de exposição da pálpebra superior, esclera visível, inclinação negativa do canto dos olhos, o cantal tilt, e a falta de suporte na área inferior dos olhos, como olheiras ou exposição da pálpebra inferior. Uma forma arredondada dos olhos nos homens é, na maioria dos casos, objetivamente pouco atraente, pois faz os olhos parecerem menos intimidadores. Pense nos animais selvagens. Os mais masculinos têm olhos compactos com um canto medial inclinado para baixo, enquanto os animais mais vulneráveis e menos masculinos têm olhos maiores. Para os homens, parecerem masculinos é extremamente importante em relação aos olhos. Uma aparência alerta e dominante sinaliza que você pode impor sua dominância sobre os outros, o que é atraente para as mulheres. A avaliação do quão arredondada é a forma dos olhos é feita calculando a proporção dos olhos medindo o canto medial e o canto lateral dos olhos e dividindo pela altura dos olhos, do topo da pálpebra inferior ao topo da pálpebra superior. Se os olhos forem menos de 2,5 vezes mais largos do que altos, então esses olhos são muito arredondados e provavelmente são olhos de presa. Um dos maiores problemas na área dos olhos masculinos que leva a olhos de presa é a inclinação negativa do canto dos olhos, o cantal tilt. A inclinação do canto dos olhos é uma medida para avaliar quão inclinados para cima ou para baixo são seus olhos. Você traça uma linha no canto medial do canto lateral e avalia quantos graus de inclinação positiva ou negativa ele tem. Isso é crucial, pois seus olhos precisam ter aproximadamente uma inclinação positiva de 5,8 graus para parecerem marcantes. Como eu disse, os animais selvagens, os mais masculinos, têm um canto medial inclinado para baixo, o que é comum entre aqueles com inclinação positiva, contribuindo para uma forma de olho intimidante e masculinizante. Com a inclinação negativa do canto dos olhos, você parecerá permanentemente assustado e preocupado, o que não contribui para uma aparência masculina, levando os olhos de presa. Você simplesmente não pode parecer intimidante com uma inclinação negativa do canto dos olhos, e isso prejudica significativamente sua masculinidade do seu rosto, a menos que você tenha uma estrutura óssea masculina de primeira linha e um dimorfismo para compensar isso. Outro componente negligenciado nos olhos de presa é a pálpebra superior caída. Muitas pessoas assumem que a inclinação do canto dos olhos é positiva, e isso já é o suficiente. Se você tiver uma proporção do aspecto ocular ideal, pode pensar que está imune aos olhos de presa, mas não é bem assim. Mesmo com uma inclinação positiva ou neutra do canto dos olhos, ter uma pálpebra superior inclinada negativamente pode fazer seus olhos parecerem caídos, o que contribui para a aparência menos masculina. Um bom exemplo disso é o Jacob Elliott. Embora a inclinação dos cantos dos olhos dele seja relativamente neutra, a pálpebra superior tem uma inclinação negativa acentuada. Apesar dos olhos relativamente compactos com pouca exposição da pálpebra superior, ele ainda tem olhos de presa. Mostrar muita esclera, a parte branca dos olhos, é ruim nos homens, pois geralmente é causado por pálpebras superiores caídas, fazendo você parecer cansados ou menos alerta. Não parecer alerta diminui a masculinidade e é pouco atraente. O olhar sonolento também indica a falta de suporte sobre os olhos, resultando em bolsas ou olheiras, o que é indesejável, pois diminui a qualidade da pele e a estética dos olhos. Excesso de exposição da pálpebra superior também tem uma percepção negativa, pois faz os olhos parecerem mais arredondados e cansados, o que é atraente.
Essas características objetivas pouco atraentes podem arruinar sua aparência se você tiver duas ou mais delas de forma pronunciada. O pior cenário é ter olhos protuberantes que são muito visíveis de perfil, dando um aspecto de olhos esbugalhados, especialmente se houver muita exposição da pálpebra superior. A genética, claro, é a principal responsável por essa forma dos olhos, mas muitas vezes são causadas por ossos orbitais grandes, levando os olhos arredondados que fazem a pessoa parecer surpresa e menos masculina. No entanto, é possível ser atraente mesmo com olhos de presa, se a harmonia facial for boa, e você não tiver muitas características desses olhos. Cillian Murphy é um exemplo perfeito. Ele tem exposição excessiva da pálpebra superior e olhos arredondados, mas possui uma inclinação positiva perfeita do canto dos olhos, espaçamento ideal dos olhos sem esclera visível e uma estrutura óssea superior. Em seguida, temos os olhos de forma amendoada. Ao contrário dos olhos de presa, essa forma tem muito menos defeito e é considerada atraente, desde que haja bom espaçamento e harmonia facial. Vale ressaltar que qualquer pessoa pode ter uma área ocular desfavorável mesmo sem olhos de presa, se a proporção de separação dos olhos estiver fora da faixa aceitável, de 0,44 a 0,49, o que fará com que os olhos pareçam muito juntos ou muito afastados. Os olhos em forma de amêndoa não possuem os defeitos substanciais dos olhos de presa, apresentando características como os olhos mais profundos. Forma compacta, menos exposição da pálpebra superior, melhor suporte sobre os olhos sem inclinação negativa dos cantos, pálpebras superiores retas e pouca ou nenhuma esclera visível. Em outras palavras, esses olhos parecem mais alertas e masculinos do que os olhos de presa, sendo mais atraentes. A inclinação neutra do canto dos olhos com pálpebras superiores retas é aceitável, e não faz os olhos parecerem caídos. Porém, diferentemente dos olhos de caçador, os olhos em forma de amêndoa podem ter maior exposição da pálpebra superior e não serem tão compactos em termos de proporção de aspecto. Por exemplo, o Alain Delon tem uma forma de olho ligeiramente amendoada, sendo 2,5 vezes mais larga do que alta, o que está tecnicamente fora da faixa ideal, de 3 vezes mais larga do que alta, mas ainda assim é altamente atraente. Com uma inclinação perfeita dos cantos dos olhos e mínima exposição da pálpebra superior, esses olhos em formato de amêndoa podem proporcionar uma aparência menos intensa e mais amigável ou convidativa, comparado com os olhos de caçador. Alguns até argumentam que esses olhos de amêndoa são melhores do que os olhos de caçador, e isso faz sentido, pois homens considerados extremamente atraentes por mulheres como Zayn Malik, Henry Cavill, Johnny Depp e Alain Delon não têm olhos de caçador, mas sim olhos em formato de amêndoa, que são agradáveis, mas não tão intimidadores ou excessivamente masculinos. No entanto, na minha opinião, isso depende da harmonia geral do rosto da pessoa em questão, para ver qual formato de olho fica melhor na sua harmonia, se é olhos de caçador ou olhos de amêndoa. Em seguida temos olhos de caçador. Diferente dos olhos de amêndoas normais, esses olhos parecem mais intimidadores e masculinos, o que geralmente é considerado ideal. Como mencionei anteriormente, esses olhos são ainda mais compactos, com uma proporção de pelo menos 3.1 podendo chegar a 3,5.1. Os olhos serão bem profundos no crânio, o que aumenta a masculinidade, dando aquele olhar marcante e intimidador, que se vê em tigres e leões. Esses olhos precisam ter um mínimo de inclinação neutra dos cantos, mas geralmente tem uma inclinação positiva ideal de 5,8 graus, o que aumenta a aparência marcante dos olhos. A exposição da pálpebra superior será mínima em comparação aos olhos de amêndoa. O canto medial também deve ser voltado para baixo. Muitos modelos têm exatamente essa forma de olho, que é altamente valorizada no mundo da moda. Essa forma de olho é relativamente rara e única, e aumenta ainda mais sua atratividade. Esse formato é resultado de ossos orbitais compactos, e geralmente deu um ótimo desenvolvimento facial, com massa óssea forte perto dos olhos, prevenindo bolsa sob os olhos e a exposição da esclera. Além disso, as pálpebras superiores são retas e não caídas, contribuindo para uma aparência de alerta. Por último, temos os olhos de caçador puro. Esses olhos de caçador são praticamente os mesmos que os olhos de amêndoa de caçador, mas a única diferença é que não há exposição da pálpebra superior, e a cobertura da pálpebra é reta, então os olhos não parecem caídos. Esses olhos são ainda mais marcantes e intimidadores que os olhos de amêndoa de caçador, pois a ausência de exposição da pálpebra superior é muito parecida com os olhos de tigres ou de leões na natureza, o que é muito masculino e atraente. Esses olhos são extremamente raros, o que aumenta ainda mais o seu valor sexual.
Se você quer uma avaliação detalhada do seu rosto com conselhos para a melhoria de sua aparência, clique no link na descrição. Enfim, esse é o vídeo. Me diga o que você acha dessa seção de comentários. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para ver mais conteúdo. Obrigado pessoal, até a próxima. Considere adquirir meu serviço de análise facial. Uso um método muito eficiente e técnico, com muitos detalhes, e com 3 categorias de preço bastante acessíveis. Vai até a descrição do canal e acesse o link Avaliação Facial. Lá você vai ser direcionado ao meu site. Esses links também estão na descrição dos vídeos. Considere também adquirir meu e-book de Guia de Looks Max em 10 etapas. Lá eu detalho ainda mais cada ponto e faço uma leve introdução da importância da melhoria da aparência e o efeito halo, além de ser completamente diferente de tudo que você já viu, e ainda pode ajudar na manutenção do canal. É um valor simbólico de R$15, caso não tenha interesse, acompanhe minha playlist de Looks Max, que está excelente.